Fala galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Meu nome é Robert e esse é o canal Alternativa Top. Gente, hoje a gente vai esmiuçar, explicar melhor como você vai proceder com a instalação do seu kit Cardot modelo 2022, esse módulo quadradão, tá? Bom, esse vídeo vai ser um pouco demorado, de antemão já digo logo, tá? Mas esse vídeo é específico para você que vai instalar o kit Cardot e tirar todas as suas dúvidas referente ao manual. O manual eu fiz, tá? Eu refiz o manual, explicando ele de uma forma mais clara e adicionando novas informações que não tinham no manual e agora tem, tá? Ele está bem explicado, mas se você tiver qualquer dúvida, pode assistir esse vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E se ainda assim você ainda tiver dúvida, pode deixar suas dúvidas aí nos comentários que eu vou responder a todos vocês assim que possível, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. De antemão já disse, o vídeo vai ser longo porque eu vou explicar direitinho, passo a passo, como você seguir o manual para que você possa instalar o seu kit Cardot aí no seu carro sem dor de cabeça, tá bom? Desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e vamos para o vídeo. Dando início à instalação através do manual, versão alternativa top. Em primeiro lugar, se você tem trava de volante, a gente vai usar esse método aqui, ó. Pode usar esse ou pode usar um outro alternativo. Vou explicar a vocês daqui a pouco. Aqui vamos supor que aqui seja o comutador da chave, tá? O cilindro aqui onde você insere a chave. Você vai cortar a chave, deixando em torno de 1 a 2 milímetros, tá? Como diz aqui, para que você possa deixar a chave virada, como está aqui na foto. Você deixa a chave virada na posição ON ou ACC ou ON, e dessa forma não vai travar o volante, deixando a chave sempre aqui. Corre risco de alguém achar a chave da partida no carro? Não, porque você vai deixar o chicote desconectado do cilindro, como está mostrando aqui nessa imagem. Beleza? Tem alguma outra forma de melhorar essa segurança? E para que eu não deixe a chave aqui, a outra forma é você retirar todo o cilindro, no caso, toda a parte de travas elétricas, tá? Ou mandar serrar a parte de metal, né, que fica das travas. Mesmo que a chave esteja desvirada aqui, não esteja a chave aqui, a trava aqui não vai mais existir, ou seja, você vai arrancar a trava, tá? Existe essa possibilidade também. Mas o recomendado pela Cardot e no manual é este método, tá ok? Vamos lá para o chip transponder e o leitor de chip, que no caso aqui é a bobina que faz a liberação da ignição, para que você possa vir a dar partida no seu carro, tá? Primeiro você vai desmontar a coluna, onde fica o cilindro, tá aqui, e desmonta essa parte aqui, ó, essa parte da antena aqui, você tira ela para fora aqui, como está mostrando aqui na imagem, tá? Feito isso, você vai pegar a sua chave, onde fica o chip transponder, que é esse tabletzinho aqui, tá? Esse tabletzinho aqui pequeno, parecendo um quadradinho. Não é nessa parte aqui que fica essa fita isolante, não. É só essa parte aqui. Esse é o chip transponder, que fica em todas as chaves de veículos que possuem esse tipo de tecnologia, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar essa chavezinha aqui, esse transponder. Se você tiver chave canivete, ele fica preso na placa de circuito dentro da chave canivete. Se você tiver uma chave comum, como era o caso do meu Classic, você vai ter que desmontar ela, tá? Abrir ela com cuidado, se ela estiver bem colada, com cuidado, para você não danificar essa pecinha aqui, tá? E aí, essa pecinha aqui, da mesma forma, na mesma direção que você insere a chave aqui no cilindro de ignição, como está aqui, ó, da mesma forma que você insere a chave no cilindro de ignição aqui, você vai inserir o chip transponder aqui para dentro da bobina de ignição, da bobina de liberação, tá? Do leitor aqui dessa antena. Daí você vai e cola ela com auxílio, deixa ela bem fixa com auxílio de uma fita adesiva, tá? No caso aqui eu botei fita isolante.
e prendi também com enforca-gato aqui, no caso a gente chama aqui de enforca-gato, mas é uma abraçadeira plástica, tá? Não é para enforcar os gatos não, pelo amor de Deus. Bom, antes de você prender, como eu fiz já tudo aqui, tá? Use só um pedacinho, como esse aqui, um pedacinho pequeno de fita, passe ele na antena e deixe ele preso aqui. E aí você faz o teste na ignição. Você ainda vai estar com o chicote conectado aqui no cilindro, tá? Você vai, insere sua chave normalmente aqui, antes de cortar, e já faz os testes para ver se a partida vai ser liberada. Porque esse chip, esse transponder aqui na bobina, na antena, ele tem posição. Não é qualquer posição que você coloca aqui que ele vai liberar. Então, você vai colocando e verificando se está liberando. Quando você achar uma posição que libere, aí você vai e fixa ele, como eu fiz aqui, tá? Dessa forma, ele vai liberar a ignição em qualquer tempo. Então, você fixa bem, prende bem, para que ele não venha soltar, sair da posição, tá? Então, depois disso, você vai pegar sua antena ou sua bobina aqui e vai esconder lá dentro do painel, beleza? Existe uma outra forma que é mais segura, que é o bypass, que é esse módulozinho aqui, ó, que também é disponibilizado pela Cardot, porém é vendido separadamente, que é esse módulozinho aqui, ó, vem essa caixinha quadrada aqui e vem essa plaquinha de circuito aqui. Ele vem com essas fiações aqui para que você possa inserir a chave, como está aqui, mostrando no modelo. Aqui a chave está inteira. Caso você não tenha que cortar a chave, eu recomendo, no caso, para colocar lá no cilindro, que você faça uma cópia da sua chave, tá? Não precisa ser a cópia completa com o chip, nada. Apenas a cópia da lâmina da chave para que você deixe a trava do volante desbloqueada, tá? Caso você vá usar. Caso você vá tirar a trava de volante, então não precisa. Então você vai deixar somente a chave aqui no bypass. Para instalar o bypass é simples. Ele vem aqui um fio marrom. Na verdade são dois fios marrons, tá? Ele vem aqui, você vai enrolar ele aqui em volta da bobina em torno de 3 a 5 voltas. E aí você vai fazer o teste lá para ver se vai estar funcionando. Claro, você bota a chave aqui, bota a antena já girada, né? As voltas aqui na frente da bobina, tá? E depois você prende com a fita isolante, tudo direitinho. E aí você vai testando para ver quantas voltas serão necessárias para que a partida seja liberada, beleza? O fio vermelho é um positivo direto da bateria e o fio preto vai ligado no amarelo com preto que sai do módulo, tá? Tem um fio amarelo com preto que sai do módulo e você vai ligar no fio preto que vem do bypass nele, beleza? E tudo isso está aqui no manual explicando tudo direitinho, tá bom? Vamos aqui continuar agora aqui com a parte de ignição. É o chicote aqui de 6 vias, que no caso é esse daqui, ó. Tá? O chicote principal de 6 vias. Você pode notar que nesse modelo de módulo, eles são fios mais grossos, tá? Que é a parte de força, que alimenta a parte de força, a parte de energia do módulo e do carro também. Esse chicote aqui, você vai achar aqui atrás do cilindro de ignição, tá? É toda essa fiação que fica aqui, tá bom? No meu carro, que é o Classic, ele só tem 4 fios, sendo um positivo direto, um positivo direto, um on 1, um on 2 e o fio de partida propriamente dita, tá? No caso aqui, ó, o chicote de 6 vias, ele tem 2 positivos diretos, que são esses vermelhos, um ACC, que é esse branco, um ON 2, que é esse verde, e um ON 1, que é esse amarelo. E tem o motor de partida, que é o azul. Agora explicando sobre eles aqui, ó, no caso do vermelho, o fio vermelho ele tem alimentação 12 volts constante. Você vai achar ele aqui atrás do seu cilindro, tá? O fio que é 12 volts direto da bateria, tá? Mesmo com a chave, mesmo sem a chave, você testando lá com o multímetro, ele vai dar 12 volts. Então você vai ligar os dois fios vermelhos nele lá, beleza?
No caso do ACC, meu carro ele não tem ACC. É a partida, partida não, é o primeiro estágio. É o primeiro estágio aqui que liga acessórios, rádio e tudo mais. Ele não liga o quadro, né? Não liga o painel, tá bom? Não liga bomba de combustível, nada. Ele só quando você gira aqui para o primeiro estágio, ele liga apenas o rádio. No meu carro não existe essa função. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ele junto com o ON 2. Que o ON 2, quando você gira aqui no segundo estágio, que seria esse verde aqui, ele dá 12 volts depois que você gira a chave, ou seja, ele é pós-chave. Porém, igual como é o ACC, ele corta a tensão no momento que você está dando partida. Quando você gira a chave para dar partida, o ON 2 e o ACC, eles cortam a tensão no momento que você está dando partida. Quando você volta a chave normal, né, na posição ON, que o motor já está ligado, aí volta a dar corrente aqui no ON 2 e também no ACC. Beleza? O ON 1, que seria também aqui na mesma posição do segundo estágio, ele também é alimentação 12 volts pós-chave. Porém, diferente do ON 2 e do ACC, ele mantém a tensão no momento que você está dando partida. Ele vai dar uma leve queda, você vai verificar no multímetro, ele dá uma leve queda, mas mantém a tensão, ele não zera. Já o ON 2 e o ACC, eles zeram a corrente, zeram a tensão, beleza? Então o ON 1 ele não zera, o ON 2 ele zera. Então assim que você vai identificar os dois. Os dois ficam na posição 2 aqui da chave, a posição ON, certo? Já o motor de partida, o fio do motor de partida, que no caso aqui do Cardot é esse fio azul, tá? Fica aqui no chicote, esse fio azul. Ele fica zerado, se você tiver sem a chave, fica zerado na posição ACC, fica zerado na posição ON e apenas dá 12 volts quando você dá a partida, quando você gira para dar partida, tá? Então ele vai dar 12 volts apenas nesse momento. Quando o carro está ligado que você volta para a posição ON, a chave, ele zera novamente. Ele só dá 12 volts no momento da partida, assim como está escrito aqui no manual, tá bom? Bom, esse aí é o fio do motor de partida. Agora, gente, vamos passar aqui para o chicote de 16 vias, que no caso é esse daqui. Nesse módulo aqui, que é o 2022, ele vem separado, tá? Tem aqui esse chicote menorzinho aqui de 6 vias também, que é da parte de travas elétricas, e tem esse daqui, que é o de 16 vias, que é para a parte de funções do alarme. E é isso que a gente vai explicar aqui agora. Vamos lá, separar ele aqui direitinho. O primeiro lado, que é esse aqui, o lado esquerdo, tá? Lembrando que a trava dele está aqui, ó, desse lado de cá, tá? Não está do lado de lá. Então está desse lado de cá. Então você já identifica aí também pelo lado, tá? O fio verde, apesar que todas as cores de fios aqui são diferentes, então não tem como errar. O fio verde, começando por ele é o fio responsável pela subida de vidros. Ele tem uma saída de tensão negativa por 15 segundos quando você trava o veículo. Ou seja, quando você liga, aperta o botãozinho quando você sai do carro, fecha as portas, aperta o botãozinho de trava, ele vai e manda um pulso negativo de 15 segundos aqui nesse fio verde para fazer a subida de vidro. Tá? Esse fio você vai ligar no seu módulo que faz a subida de vidro. Tá? O módulo não acompanha o kit, é somente o fio que vai ligado no módulo. Se você tem módulo original do carro e não achou esse fio responsável pela subida de vidro, dê uma olhada no manual do seu carro, né? Procure o diagrama de instalação elétrica do seu carro, né, o original do seu carro, para ver se ele não tem esse fio escondido originalmente. Tá? Caso contrário, você vai ter que comprar um módulo de subida de vidro para poder fazer essa função. Beleza? Ou fazer a instalação em série, do alarme original em série com o da Cardot. Tá? Isso aí a gente vê mais para frente. Vamos lá. O fio amarelo com preto é aqui o bypass, tem saída de tensão negativa, como eu falei aqui anteriormente, tá? Explicando aqui o módulo bypass, tá? Você vai ligar ele aqui, ó, ele tem saída de tensão negativa e você vai ligar ele aqui no fio preto, que é negativo aqui do módulo bypass, tá? Assim, quando você travar o veículo, ele corta a corrente aqui, tá? Corrente negativa, ou seja, zera, o bypass não funciona.
tá? Mesmo instalando ligado aqui no positivo, mas ele precisa de tensão negativa e ele não vai funcionar. Ou seja, se alguém entrar no carro e tentar ligar, não vai funcionar porque o bypass não vai mandar a leitura do chip aqui para a antena do transponder, tá? Para a antena a bobina de antena aqui, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, continuando com os outros fios. Aqui, o fio roxo com branco. Esse fio aqui você vai ligar para a abertura do porta-malas, tá? Já está bem sinalizado aqui, tudo direitinho. E a tensão dele é configurada através do fio roxo, que é esse logo abaixo dele. Esse fio roxo é para configuração de saída tensão positiva ou negativa, para o fio branco roxo com branco, que no caso é esse aqui. O roxo com branco você liga lá no motorzinho, vai no fio que vai para o motorzinho de abertura do porta-malas, e aí você verifica. Esse fio que vai para a tensão do porta-malas, ele precisa de pulso positivo, então você vai ligar o fio roxo em um positivo direto. Ah, o fio para abrir o porta-malas eu preciso de tensão negativa, então você vai aterrar o fio roxo e ligar o roxo com o branco lá no fio de abertura do porta-malas, tá? Que vai para o motorzinho. O fio vermelho com preto ele é o fio de configuração do rosa, que vai para a sirene. O fio rosa aqui ele vai para a sirene e o fio vermelho com preto você configura tensão positiva ou negativa para a saída aqui no fio rosa. Geralmente a sirene, como no meu caso, a minha sirene ela é aterrada lá no cofre do motor e o fio positivo, que ela precisa de um positivo para poder acionar, vai para dentro do carro. Então, esse fio eu vou ligar nesse rosa e o vermelho com preto, como o rosa precisa de um fio positivo aqui para acionar a sirene, eu vou ligar ele em um positivo direto. O vermelho com preto, um positivo direto, e o rosa direto lá na sirene. Caso você vá ligar na sua buzina, geralmente a buzina é acionada por negativo, né? E aí, nesse caso, o fio vermelho com preto vai ser aterrado, beleza? Os fios marrons aqui, eles são os fios de seta, para você ligar a seta direita, a seta esquerda, tá? Não tem ordem, você pode ligar um em um, outro em outro, não tem uma ordem certa, contanto que você ligue os dois nas duas setas, ou una os dois, faça um jumper dos dois e ligue eles no seu botão, na saída ali do seu botão de alerta, tá? Então, você configura lá direitinho e liga um fio só, apenas no fio de alerta. Ou procura os dois fios de seta, seta esquerda e seta direita, e liga os dois aqui. Beleza? Vamos aqui para o outro lado. Continuando aqui, os fios pretos, eles são os fios de aterramento, tá? Todos dois, você pode aterrar, pode fazer um jumper dos dois aqui e aterrar os dois. Beleza? Esse fio preto com branco é o fio de embreagem, tá? Ele tem uma saída de tensão negativa para a embreagem. Esse fio só é necessário para aqueles carros que precisam mesmo, né, de pisar na embreagem para poder dar partida. Para carros que não precisa de apertar a embreagem, você pode isolar esse fio preto com branco. O fio preto com laranja é o fio do pedal de freio, ele tem tensão positiva, ele precisa de uma entrada de uma tensão positiva. Ou seja, no momento que você pisa no freio, que acende a luz traseira da lanterna traseira, o pedal aperta um conector aqui, né, um switchzinho, que manda uma tensão positiva lá para a lanterna traseira. Então o que acontece? Você vai procurar esse fio que vai para a lanterna traseira, que acende a luz da lanterna traseira, quando você aperta aqui no freio, e vai ligar o preto com laranja, tá? O fio laranja todo aqui, ele é o fio do freio de mão. Ele precisa de uma entrada negativa, ou seja, você vai ligar ele no negativo do freio de mão. Aqui no freio de mão, quando você puxa aqui, tem um switchzinho, que quando você puxa, ele ativa o switch, mandando um pulso negativo lá para o painel, para acender a luzinha lá do freio, lá no painel. Quando você abaixa a trava, abaixa o freio de mão, ele solta o switch aqui e o switch não encosta mais na chapa aqui na frente do carro, ou seja, não manda mais corrente negativa. Só manda corrente negativa quando puxa a trava de mão, o freio de mão. Tá? Então você vai procurar esse fio e vai ligar esse fio laranja nele. Beleza? Esse fio é importante para poder dar partida remota.
E uma dica muito importante mesmo, é você pegar esse fio, fazer uma ponte entre o câmbio, que o câmbio vai estar aqui na frente, usando um sensor magnético, desses que a gente usa em alarme residencial, tá? Automação de portão, pode procurar que é muito baratinho. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, na Shopee, é muito baratinho. Você vai fazer o quê? Vai pegar um fio aqui do freio de mão, do negativo do freio de mão, ligar nesse heat switch que está aqui na marcha, que você vai configurar que ele fique ligado apenas quando estiver em neutro, e a outra ponta do heat switch você vai ligar aqui no laranja, que vai para o módulo da Cardas, tá? Ou seja, mesmo estando com a trava de mão puxada, ele só vai liberar a partida remota se o seu câmbio estiver em neutro. Beleza? Segurança sempre, eu vou também deixar um vídeo explicativo, prático, como é que a gente faz essa instalação. Beleza? Fio azul é o fio da bomba de combustível. Ele precisa de uma entrada de tensão positiva, ou seja, você vai ligar esse fio no fio que sai lá para a bomba de combustível, que aciona a bomba de combustível, tá? Então você vai procurar uma tensão positiva que aciona a bomba de combustível. Normalmente, quando você gira a chave na posição ON, tá? Ele alimenta esse fio, a caixa de fusíveis lá, né? Manda uma alimentação para esse fusível da bomba, esse fio da bomba, ele por alguns segundos depois para, e quando você dá a partida, ele fica constante nesse fio que vai para a bomba, tá? Então essa é a funcionalidade dele, então dá para você identificar ele desse jeito, beleza? Então, continuando, o fio cinza, ele é o fio do sensor de portas, ele tem entrada de tensão negativa, ou seja, essa entrada de tensão negativa é por padrão, tá, gente? Mas é configurável também por jump dentro do módulo do carro. E eu vou explicar essas configurações de jump mais para frente. O que acontece? No caso do meu carro, com as portas fechadas, esse fio de porta, o fio do sensor de porta, ele fica positivo o tempo todo, positivo direto, tá? E aí quando eu abro qualquer porta, o sensor que fica aqui na lataria, que fica aqui no caso, esse sensor ele encosta na chapa, ou seja, ele é acionado por negativo, e aí aciona a lâmpada de cortesia aqui em cima do carro, beleza? Esse fio, então, é o fio do sensor de porta e ele é acionado por negativo, isso no meu carro, tá? Então eu ligo ele direto aqui nesse fio cinza e não preciso mexer na configuração, porque já está no padrão, que é tensão de negativa. Caso o seu carro, com as portas fechadas, esse fio do sensor, que às vezes pode ser aqui na coluna, ou pode ser também nas portas, tá? Tem carros que o sensor de porta é aqui na porta. Então, caso o seu sensor, com as portas fechadas, ele dê tensão negativa, e quando abre a porta ele dê tensão positiva, então ele é acionado por tensão positiva. Então, nesse caso, você vai plugar o jumper, né, lá na central, na posição positivo. E eu vou mostrar isso depois, mais para frente. Esse fio amarelo, muita gente confunde com o roxo com o branco, que esse aqui é da abertura do porta-malas, e esse aqui é de abertura forçada do porta-malas. Ou seja, esse fio amarelo é para arrombamento, tá? Se alguém abrir o porta-malas, tentar invadir o carro, assim como o fio cinza, que é para ser ligado no sensor de portas, ele também vai ligado no sensor aqui do porta-malas, tá? Para se caso alguém tente arrombar o carro pelo porta-malas, aí quando abrir o porta-malas aqui, ele vai ligar a sirene, vai ligar o alarme, tá? Então o que acontece? Esse fio ele tem entrada padrão negativo, tá? Você vai colocar, se você não tiver um sensor aqui, você vai comprar um sensor de porta universal, de preferência regulável. Você coloca ele aqui na tampa do porta-malas. Tá? Quando a tampa da mala estiver aberta, o switch ele vai estar aqui para fora e o conector aqui dentro ele vai encostar na chapa, dando tensão negativa. Então, liga, você vai puxar esse fio lá para dentro do carro e ligar nesse fio amarelo aqui do módulo, tá? E aí quando você fechar a mala, o switch ele vai entrar e vai desencostar
tá? E vai desencostar o switch aqui o conector da chapa, ou seja, não vai dar tensão nenhuma. Então, com a tampa da mala fechada, o fio amarelo está tranquilo. Quando você ligar o alarme, está tranquilo. Se alguém chegar, algum meliante, abrir o porta-malas, né, tentar forçar a abertura do porta-malas, ele vai acionar o alarme aqui da mesma forma que é nas portas. Eu recomendo que, assim como no porta-malas, você também faça da mesma forma no capô do seu carro. O capô, você vai, se o seu carro não tiver esse switch, né, esse sensor, você vai comprar a mesma coisa, da mesma forma que você colocou aqui no porta-malas, você vai colocar também lá na frente no capô. De uma forma que, quando você fechar o capô, ele aperte o switch, tá? E quando o capô for aberto, o conector do switch encoste na chapa do carro. Então vai ter a mesma função. Você vai fazer o quê? Esse fio aqui do porta-malas, que é do switch do porta-malas, você vai levar lá para dentro do carro. E o do capô também da mesma forma. Você liga ele, une os dois no mesmo lugar, onde você vai ligar aqui no amarelo os dois. Então, dessa forma, abrindo o porta-malas ou o capô, o seu alarme vai ser acionado. Beleza? Vamos agora partir aqui para as travas elétricas. Continuando aqui com o chicotezinho das travas, que é esse aqui de 6 vias. Tá? Ele fica aqui nessa posição aqui do módulo. Beleza? Ele vem com esses 6 fios, 2 laranjas, sendo um laranja com preto e outro laranja puro, que eles são normalmente fechados. 2 brancos, um branco com preto e um branco que são destinados a trava e destrava, que no caso o branco é para trava, e vai ligado na trava, e o branco com preto no de destrava. Os amarelos, que são amarelo com preto e amarelo, que são os normalmente abertos. Esses fios amarelos, eles são configuradores para os fios brancos. Então, você vai fazer o seguinte: caso as suas travas elétricas, assim como a minha, seja acionada por negativo, como é o caso desse diagrama aqui, tá? Então, tem 3 tipos de diagramas diferentes aqui, para acionamento por negativo, acionamento por positivo e polaridade reversa. Esse daqui você vai ligar diretamente aos motores de trava elétrica, caso você não tenha módulo, tá? Porque essa central da Cartwright, ela vem com um módulo de travas elétricas, tá bom? Mas caso você tenha, como a maioria da gente tem, né, travas elétricas, então a gente vai usar esses outros 2 modos aqui. Primeiro você vai identificar se o seu acionamento é por positivo ou por negativo, tá? Você vai ali no interruptor das travas elétricas do seu carro e identifica os fios que vai para o módulo, tá? O fio de comando, no caso, o comando de trava e de destrava. Quando você aperta o botão, por exemplo, aqui de trava, você apertou o botão de trava, ele mandou um pulso por esse fio aqui. Aí você vai identificar se ele é positivo ou negativo. Tá? Como fazer isso, você vai assistir o vídeo aqui do card, que eu vou também identificando na prática como fazer para identificar na prática esses fios de trava e destrava, tá bom? Uma vez identificado o fio, por exemplo aqui, vamos supor que você identificou que esses fios, esse pulso que você manda aqui pelos controles, pelo botão aqui, tá? Ele é positivo ou negativo. Ou ele é negativo, no caso. Você identificou que ele é negativo, então beleza. Você vai usar esse diagrama aqui. No caso, os fios laranjas, que é o laranja com preto e o laranja, você vai isolar os dois, você não vai usá-los, tá? O amarelo com preto e o amarelo, você vai aterrar os dois. O branco com preto, ele vem um fusívelzinho de 10 amperes, o branco com preto você vai ligar no fio de destrava, e o branco que é o pulso de trava, tá? Então, recapitulando, branco com preto no pulso de destrava, branco no pulso de trava, os amarelos você vai aterrar e os laranjas você vai isolar, beleza? Caso o seu acionamento seja por positivo, por pulso positivo, você vai fazer praticamente a mesma instalação do outro, porém, os amarelos você vai ligar no 12 volts direto. Recapitulando, os laranjas você vai
isolar. Os amarelos você liga no 12 volts direto, branco com preto no destrava, branco no trava. Beleza? Esse é o acionamento por positivo. Normalmente a grande maioria dos carros usa esse diagrama aqui, tá? Então se atente, caso o seu alarme seja de outra marca, outro modelo, se atente às cores, tá? Porque nem sempre são as mesmas cores aqui para todas as marcas de alarme, tá bom, gente? Então se atente a isso aí. Bom, partindo aqui para o outro diagrama, que é a polaridade reversa, esse aqui você só vai usar caso o seu módulo de travas elétricas esteja ruim, mas você tem motores lá nas suas portas para realizar a trava de destrava. Então, o que você vai fazer? O fio do interruptor, que geralmente vai direto aqui para o módulo e vai para o motor, o que você vai fazer? Você vai cortar os fios aqui e vai ligar nos laranjas. Trava, você liga aqui o fio do botão de trava, você vai ligar no fio laranja com preto. O fio da destrava você vai ligar no laranja. Então, o branco com preto você vai ligar em um dos fios do motor, tá? Geralmente seria o fio de destrava, né, do motor, e o fio branco você também vai ligar aqui no outro fio do motor, ligando assim o fio de trava. Um trava, outro destrava. E no caso dos amarelos, você vai colocar no 12 volts direto. Assim, quando você acionar o botão, vai receber o pulso aqui no módulo da Cardot, que vai enviar aqui para o motorzinho das travas elétricas. E da mesma forma, quando você apertar o botão de trava e destrava no seu controle remoto. Beleza? Então, continuando aqui para terminar esse lado aqui do módulo, essas duas entradas aqui são para as antenas PKE, de detecção de presença, função PKR, feed PKE. Então, essa aqui, que fica mais próximo do chicote de travas, é da antena PKE frontal. E essa da outra aqui, que já fica mais afastada, é da traseira. Então, aqui, ó, a gente recomenda, tá? A Cardot recomenda a instalação no vidro do para-brisa, tá? Dianteiro e traseiro. E evitar que se encoste em partes metálicas, tá? Para não prejudicar a sensibilidade das antenas, tá? Então aqui está aqui uma sugestão: para-brisa dianteiro, para-brisa traseiro, tá? Então tá aí, beleza? Vamos lá para os periféricos. Vamos lá aqui para o outro lado, que é a parte de trás do módulo. Esse primeiro aqui, que é do lado desses dips, os dips são essas alavancas pequenininhas aqui, ó, que são alavancas brancas, nessa caixinha vermelha aqui. Do lado dele aqui, bem no cantinho, tem uma entrada que é para o GPS, que é para o módulo GPS ou o módulo Bluetooth, que é esse daqui, tá? O módulo GPS, a senha padrão dele é 888888, da mesma forma que a senha padrão do Bluetooth 888888. Eles dois pegam na mesma entrada. Caso você tenha comprado o kit com o módulo, esse módulo, além de ser GPS, ele também já vem com Bluetooth integrado. Já o módulo Bluetooth é apenas módulo Bluetooth, tá? Os dois ficam nessa entrada. Para a configuração do módulo Bluetooth, você pode dar uma olhada aí nos vídeos da playlist da instalação, que tem aí ensinando na prática como você vai configurar o módulo Bluetooth, tá? A entrada dele é aqui. Senha padrão dele 8888888888888, tá? Esses 6 números 8 aqui. Ele vem com um adesivo aqui na parte de trás dele, tá? E vem o ID, que é o número de identificação do módulo, e vem a senha padrão, que é essa daqui, tá? Então, quando você baixar o aplicativo, você acessa o aplicativo através dessa ID e desta senha padrão, que você depois pode vir a mudar a senha, tá? Isso tudo eu ensino no vídeo na prática. Você pode acessar aí na playlist. Continuando aqui, vamos para os DIPs. São esses 6 aqui, com essas funções, para configurar do jeito que você desejar, tá? Da sua melhor escolha.
Então tem aqui para cima está desligado, para baixo está ligado. Então tá aqui, são 6 dips, tá? E mais para frente a gente vai explicar a funcionalidade de cada um deles. Depois dos dips, vem esse daqui, que é da antena de alta frequência, que é essa daqui, tá? A entrada dela fica ali, da antena de alta frequência. Esse outro aqui, logo abaixo do de alta frequência, da antena de alta frequência, é do sensor de choque, tá? Esse item e esse daqui, que é o sensor de ultrassom, eles são opcionais, você compra por fora na Cardot, tá? No caso do sensor de choque, essa parte aqui é o regulador de sensibilidade. Quando está na sensibilidade máxima, qualquer mosca que pousar no carro vai alarmar. Sensibilidade mínima, vai ter que ter uma batida bem forte para que ele venha alarmar. Então eu recomendo deixar sempre em meio termo, tá? E aí você, antes de fechar tudo e guardar tudo, você faz os testes, balança o carro, regula aqui, né? E aí depois você coloca no lugar preso, regula ele aqui, e aí fecha tudo e balança o carro para ver se ele vai alarmar com facilidade, tá? Porque às vezes você não quer que, por exemplo, passe um carro de som vibrando um pouquinho, aí acaba ele alarmando do nada. Então você regula direitinho aqui e depois você guarda. Beleza? Da mesma forma, temos aqui o sensor ultrassônico, que também atrás dele, tá? Ou embaixo dele também tem uma regulagem também, tá? Vemos aqui, como eu falei, sensor de ultrassom, ou sensor de choque, sensor de ultrassom. Esse daqui é o botão de reset, é o de aprendizagem, tá? Para você adicionar novos controles, resetar o módulo e tudo mais, tá? Esse outro aqui vai para o botão Start Stop, propriamente dito, para poder dar partida no carro. Esse outro aqui é do LED indicador, que você pode colocar no para-brisa, para ele fica piscando, indicando a funcionalidade do sistema. Já esse outro aqui é do teclado de bloqueio de emergência, de bloqueio e desbloqueio de emergência, tá? É esse tecladinho aqui que você pode colocar ele no seu para-brisa, para você digitar sua senha pessoal, tá? Para destravar ou travar o carro. Ou você compra com esse tecladinho ou com um sensor RFID, tá? Um bloqueio RFID, um sensor de bloqueio RFID, também de emergência. Ele, caso a sua bateria do controle acabe, você só encostar ele aqui que ele vai desbloquear, tá? Porém, eu recomendo somente o teclado, porque o teclado, mesmo sem o controle, você tenha como acessar o carro. Vamos supor que você tenha perdido o controle, ou vamos supor que você não foi de carro para o trabalho, você mora em apartamento, por exemplo, e aí você está chegando do trabalho, comprou algum item que quer deixar no carro, ou quer pegar alguma coisa no carro para levar para casa, né? Então, em vez de você subir até o seu apartamento, para depois descer tudo de novo, para poder, com a chave daí, acessar. Ah, mas tem um aplicativo também no celular, do Bluetooth, né? Claro, mas vamos supor que você gastou sua bateria toda no caminho, você não tem, está sem bateria. Então, você vem aqui, digita a sua senha pessoal, destrava o carro, pega o que você tem que pegar, ou deixa o que você tem que deixar, depois fecha a porta e com a sua senha pessoal novamente, você trava o seu carro, beleza? Muito prático isso aqui, muito prático mesmo. Essa última entrada aqui do módulo, tá aqui gatilho manual de porta, para aqueles carros que tem esse botãozinho aqui para trava e destrava, tá? Na maçaneta, tá bom? Isso aqui é para você ligar na fiação desse botãozinho, tá? Para carros que tem essa função. Caso seu carro não tenha, como é o caso do meu, você não usa esse fiozinho aqui, tá? Beleza? Vamos lá continuar com o restante das funções do alarme e vamos explicar cada uma delas. Começando aqui com a operação dos controles, tá? A gente tem aqui os controles normais, que a gente pode comprar e colocar no nosso kit. E tem também o relógio, que também tem as mesmas funções do controle, tá? Então vamos lá. O primeiro botão, tá? Que sempre é o primeiro aqui, é o lock, que seria a trava, tá?
Então ele é usado para bloquear e travar. Para isso você pressiona apenas uma vez. Modo mudo, você mantém pressionado ele por 3 segundos. Modo sonoro, você mantém pressionado por 3 segundos novamente. No caso do modo mudo, quando você pressionar e segurar, tá? No caso aqui é o botão de trava, você aperta e segura por 3 segundos, ele vai dar 2 bips. E aí você vai, ele vai desativar a sirene, tá bom? A sirene ela só vai ser acionada em caso de arrombamento, tá? Caso, por exemplo, o sensor de choque, caso alguém encoste ou coisa parecida, ele não vai alarmar, vai só piscar o alerta, né, as lanternas alertas, tá? Mas não vai alarmar, só vai alarmar em caso de arrombamento. Se você manter pressionado mais uma vez, ele vai dar 2 bips novamente e vai reacionar a sirene, tá? Partida remota, com ele você aperta 3 vezes, pausadamente, porque se você apertar 3 vezes consecutiva rápida, ele não vai reconhecer, tá? Então você aperta uma vez, deu bip lá de trava, de novo, e aí pronto, ele vai e dá partida remota, beleza? Para você parar ele remotamente, desde que você não abra a porta, tá? Então você pressiona uma vez, ele já desliga o carro. No caso, fora do alcance das antenas PKE. Por exemplo, vamos supor que você esteja dentro do carro, fazendo alguma manutenção, coisa parecida, aí você dá a partida remota, ali perto, tá perto das antenas lá, você dá a partida remota. Apertou o botão de trava lá 3 vezes e ele deu partida remota. Porém, para que você dê a parada remota, para você desligar ele remotamente aqui pelo controle, você tem que se afastar do carro para as antenas PKE não detectar o controle, tá? Porque aí o módulo entende que você realmente não está próximo do carro. E aí ele habilita a parada remota também. O botão 2 é o botão de destrava, o botão de desbloqueio, que no caso seria esse aqui, um lock aqui no relógio, e aqui o cadeadozinho aberto. Ele só serve para destrava mesmo, você pressiona uma vez e ele já destrava o carro, beleza? O botão 3, que seria aqui da abertura do porta-malas, seria não, é o da abertura do porta-malas. No caso dele aqui, desse controle aqui, desse tipo de controle que tem apenas 3 botões, ele é esse aqui da abertura do porta-malas. Mas tem outro, como esse daqui, que vem com esse quarto botão aqui, que no caso esse aqui e esse fazem a mesma coisa. Tá? Esse para mim é um erro da Cardot, poderia ter colocado uma função a mais, né? Por exemplo, colocar aqui para abertura do porta-malas e aqui somente para o som, mas os dois fazem a mesma coisa, tá? Então, para abrir o porta-malas, você mantém pressionado por 3 segundos. No caso aqui, você aperta, segura, 3 segundos ele abre o porta-malas. Da mesma forma, esse ou esse, você aperta, segura, 3 segundos ele abre o porta-malas, aqui também da mesma forma. E a função de encontrar o veículo, você apenas pressiona uma vez só, pressiona e ele já vai vai acionar durante um certo tempo a sirene e os piscas alertas para que você consiga localizar o seu veículo caso você tenha perdido ele num estacionamento, por exemplo. Então, tanto aqui e aqui também da mesma forma. Se você pressionar apenas uma vez ou um ou outro, vai fazer essa função de achar o veículo. No caso aqui, as antenas PKE, tá? Para habilitar ou desabilitar as antenas PKE. As antenas PKE, você sabe que é para habilitar a função presença, tá certo? Para que você não quer que as antenas fiquem ativas para o carro não ficar travando, destravando o tempo todo. O que você faz? Você vem aqui, aperta o botão 1 e 2, que no caso é o trava e destrava ao mesmo tempo, tá? Mantém pressionado os botões 1 e 2 por mais 3 segundos. E aí você desativa a função PKE. A sirene soa 2 bips, né? 2 vezes. E a luz do LED no controle, aqui, tá? Fica um LEDzinho aqui. Eu acho que nesse controle aqui é esses LEDs, essas peças aqui, tá? Eu sei que nesse aqui, que é igual ao meu, esse aqui tem um LED aqui em cima, beleza? Então ele para de piscar. Quando você está próximo da antena PKE, esse LEDzinho ele fica piscando toda hora, ou seja, ele fica se comunicando com o carro, dizendo, ó, tô aqui perto, beleza? Tô aqui perto, não desliga não. Não me deixa não. Então tá aqui.
E no caso, quando você desativa, ele para de piscar. E quando você ativa, da mesma forma, apertando o botão 1 e 2 e por 3 segundos, no caso trava e destrava por 3 segundos, a sirene soa uma vez e os LEDs do controle começam a piscar lentamente quando está próximo do veículo, tá? No caso, o LEDzinho ele fica piscando. Eu recomendo sempre deixar habilitada essa função, porque essa função de presença, além de dar essa comodidade de você, quando você se aproximar, o carro destravar, e quando você se distanciar, o carro travar, além dessa função, ela também habilita a função, habilita não, né? Ela também é necessária para que a função de anti-assalto funcione. Caso as antenas não estejam funcionando, a função anti-assalto também não funciona. A função anti-sequestro. Beleza? Uma forma legal de você, por exemplo, você vai lavar o carro ou está, por exemplo, num barzinho ou num restaurante e está muito próximo do carro e não quer que o carro fique toda hora travando, destravando, travando, destravando, que realmente isso é um saco, você vai fazer o seguinte, você vai travar o carro manualmente. É só apertar aqui, ó, botão de trava manualmente. Você está próximo do carro, não quer que o carro fique travando e destravando, aperta o botão de trava apenas uma vez. E aí pronto, você desabilita a função presença até que você venha apertar o botão de destrava. Por exemplo, você está lá próximo do carro, você vai fechar o carro, você vai aperta, em vez de esperar ele travar sozinho, você vai aperta o botão de trava. O carro vai travar e a antena PKE ela não vai ficar ativa. Note que o LED ele não vai ficar piscando, tá? Mesmo que você se aproxime e distancie, o carro não vai destravar nem travar, porque já vai estar travado, claro, né? Então, o que acontece? Quando você for entrar no carro, então você vai precisar destravar. Automaticamente, quando você destravar o carro, a função PKE volta a funcionar. Ou seja, é muito mais seguro. Beleza? Então, a função PKE voltando a funcionar, a função anti-sequestro também continua funcionando. Então, precisou de... Não quer que o carro fique travando e destravando, porque você está próximo, vai lavar, ou está próximo do carro, aperta o botão de trava e seja feliz, beleza? Quando você apertar o botão de destrava, volta tudo a funcionar normalmente. Vamos lá. Tempo de partida estendida. Gente, isso aqui é uma configuração nos controles. Você apertando aqui os botões 2 e 3, com o veículo desbloqueado, ou seja, quando você destravar ele vai entrar no modo ACC, tá? Você vai apertar o botão uma vez, o botão Start Stop você aperta uma vez, ele entra em modo ACC. Você vai acionar o pedal de freio, pisar, no caso, o pedal de freio e manter pressionados os botões 2 e 3, no caso, o destrava e o abertura de porta-malas, tá? Por 3 segundos. A sirene soa 2 vezes, dá 2 bips, indicando o sucesso da operação e adicionando 1 segundo a mais ao seu tempo de partida. E para você reverter o processo, isso é para carro que precisa de um tempo maior de partida, né? Principalmente de manhã cedo, ou está com álcool, ou está frio, precisa de um tempo maior de partida, então você faz essa configuração e ele dá 1 segundo a mais no tempo de partida, ele demora mais dando partida, tá? Isso é bom para o caso de partida remota, porque se você for usar apenas o botão Start Stop para poder dar partida, você dá partida apenas no botão, você não precisa fazer essa configuração. Se não tivesse o botão Start Stop, o que você faria? Você ia girar a chave, aqui na posição Start, como está aqui, e ia segurar ela dando partida até que o motor pegasse. Então, da mesma forma, você vai apertar o botão Start Stop, né? Tá aqui o botão Start Stop, você aperta ele uma vez, entra no modo ACC, na segunda liga a posição ON, e na terceira, pisando no freio, você vai apertar e segurar. Quando você segura aqui, ele vai ficar dando partida o tempo todo até que você tire o dedo do botão, tá? Esse módulo da Cardot tem essa função, esse módulo, tá? Certo? Esse módulo tem essa função, não sei os outros, mas esse funciona dessa forma. Se por acaso você precisar da partida de manhã cedo, ficar ruim de pegar, então você pode segurar na hora da partida você pode segurar o botão, que é da mesma forma como se você estivesse segurando lá na chave original, até ele dar partida, depois você solta normalmente. Se por acaso você apenas der um toque, ele vai dar a partida padrão, o tempo de partida padrão, beleza? Mas se você precisar,
pode segurar que ele vai ficar dando partida até que o seu carro pegue, beleza? Ou até descarregar a bateria. Então vamos lá. Mas tem essa opção para, se você quiser, aumentar o tempo de partida, tá? Então vamos lá. Programando novos controles. Vamos supor que você tenha adquirido novos controles, como estão esses aqui, tá? Você achou algum bonito, aí comprou e gostou do controle, bem legal. Bom, beleza. Então como é que você vai configurar para aceitar novos controles? Então vamos lá. Com a porta aberta, você vai manter o pedal de freio pressionado. Nesse caso aqui, ó, esse caso aqui. Se por acaso o seu pedal de freio seja acionado por pulso pós-chave, então o que acontece? Você vai precisar fazer um jumper, né, de um positivo direto até o fio que vai para acender as luzes de freio, tá certo? Então você pega um positivo direto, um fio que é positivo direto, ou até mesmo da própria bateria, puxa e engata lá, né, tira o chicotezinho do conector do freio e engata esse fio positivo direto no fio que vai para as luzes de freio, acionando assim a luz de freio, tá? Geralmente, quando isso acontece, o botão de start ele fica piscando. Então, quando ele começar a piscar, então você já sabe que está acionando o pedal de freio, beleza? Mantenha o pedal de freio pressionado com a porta aberta. Aperta o botão mestre, que no caso é esse daqui, tá? Não é o botão Start Stop, não. É esse aqui, ó, o botão de aprendizagem, beleza? Você vai apertar ele 6 vezes. Quando você pressionar ele 6 vezes, né, após esse passo, a luz do botão Start Stop, aquela luz azul do botão Start Stop, que é essa aqui, ó. Essa luz aqui, toda aqui, essa luz aqui de dentro vermelha, essas luzes aqui se apagam. Quando isso acontecer, você vai ter 6 segundos para você fazer a aprendizagem dos controles. No caso, ó, após os passos acima, como esse aqui, tá? Após esse passo, a luz azul do botão Start Stop deve se apagar. Tanto a azul quanto a vermelha, tá? Aqui não está dizendo, mas a vermelha também se apaga. Então, apagando as luzes do botão Start, você vai ter 6 segundos para apertar qualquer botão aqui do controle que você vai configurar, tá? Vamos supor que você tenha desse controle aqui, né? Você tenha esses controles, porém você quer agora um relógio. Então você vai fazer esse procedimento aqui embaixo, tá? E na hora você vai apertar qualquer botão aqui do relógio para ele fazer o aprendizado. Isso também eu estou fazendo na prática nos vídeos, está aí no card e vou deixar também na descrição, tá? Agora uma ressalva aqui, tá, gente? Ó, após os passos 1 e 2, que no caso esses aqui, o módulo ele apaga as configurações dos controles anteriores, ou seja, vamos supor que você tenha esses dois controles aqui configurados no seu módulo, você está usando esses dois aqui. Porém, quando você fizer esses dois primeiros passos aqui, que o botão Start Stop ele apagar, automaticamente esses dois controles aqui também serão esquecidos, eles não vão funcionar mais. Então, quando você tiver aqui que o botão apagar, que você tem esses 6 segundos para apertar qualquer botão dos controles para ser configurado, você vai apertar qualquer botão do relógio que você comprou e qualquer botão do controle que você quer que continue funcionando. Vamos supor que você tem esses dois e quer colocar o relógio. Então você escolhe um dos dois, vamos supor que você escolheu esse, e aí você aperta, dentro daqueles 6 segundos você aperta um desse e um desse. Tá? Então aí vai ficar esses dois configurados, que o módulo só aceita dois controles. Esse daqui ele vai ficar inútil, tá? Inutilizado. Beleza? Então é dessa forma que configura os controles. Vamos continuar aqui com a configuração dos interruptores externos, os DIPs, que são esses aqui, tá? Sabendo que para cima ele vai estar desligado e para baixo ele estará ligado, as funções aqui. Função 1, que é o DIP 1, modo PKE maçaneta, para cima ele vai estar funcionando, as antenas vai deixar a função PKE ativa, para baixo vai ser apenas pelo botão do sensor da maçaneta da porta, tá? Ou seja, só vai destravar quando você apertar o botão da maçaneta, ele não vai travar e destravar por aproximação. DIP 2, caminho do combustível, no caso aqui, quando você abaixa o DIP 2,
quando você deixa ele sem ativar para cima, ele não detecta, no caso aqui para cima ele vem com padrão, tá? Ele não detecta o fio do combustível, porém ele não detecta também se o motor vai estar ligado. Já com ele para baixo, ele ativa o fio do combustível, sim, e detecta se o motor está ligado, beleza? No caso, o DIP 3, aviso de abertura de porta, ele já vem habilitado por padrão. Esse aqui, aviso de abertura de porta, são os piscas-alertas. Quando você abre a porta, ele fica piscando por 10 segundos. O alerta fica piscando por 10 segundos. Caso você desabilite, quando você abrir a porta, ele não vai acionar, no caso, os alertas, tá? É recomendável, eu particularmente eu recomendo que deixe principalmente para quando você estiver à noite, né? Você abre a porta ou algum carona abre a porta, geralmente o motorista ele olha no retrovisor antes de abrir a porta, mas infelizmente caronas não olham, abrem a porta mesmo. E aí vem alguma bicicleta, um motociclista ou algum carro, né? Aí já vai ver o pisca-alerta ligado, então ele já vai ficar ligado, né? Vai com mais cuidado para poder não encostar, beleza? O DIP 4, assim como o DIP 1, ele aqui é do bloqueio automático, tá? Por exemplo, sem bloqueio automático, já vem por padrão, ele vem desligado, e com bloqueio automático. No caso aqui, por exemplo, vamos supor que você tenha aquele botãozinho lá na maçaneta da porta, e você quer que você destrave ele normalmente, manualmente. Quando você chegar, você aperta o botão para ele destravar, porém, quando você se afastar, você quer que ele trave. Então, você vai e habilita ele aqui para baixo, né? E aí ele vai bloquear automaticamente. Quando fechou a porta, deu um tempinho, ele vai bloquear automaticamente, beleza? Caso você não habilite, que ele vem por padrão não habilitado, ele só vai bloquear quando você apertar o botãozinho lá ou apertar o botão de trava lá no controle. DIP 5, bloqueio e desbloqueio. No caso aqui, para bloquear ou desbloquear, aperta apenas uma vez. E para bloquear e desbloquear, apertando 2 vezes, tá? Isso para os controles. Para bloquear com o motor ligado, por exemplo, ação do freio de pé, esse aqui é o DIP 6, tá? Se você deixar ele para cima, padrão, toda vez que você ligar o carro, que você pisa no freio, ele vai travar as portas, tá? E se você deixar ele para baixo, ele não vai travar as portas quando você pisar no freio. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha no seu carro travamento automático por aceleração, por exemplo. Quando chega a 20 km por hora, 15 km por hora, o carro trava. Então você não quer que ele fique travando toda vez que você pise no freio. Então você desabilita essa função. Ele vai continuar na originalidade das suas travas originais, tá? Com módulo de velocidade, por exemplo. Agora, caso você queira deixar, ele já vem habilitado por padrão para cima aqui. Beleza? No meu caso eu deixo para cima mesmo. Eu gosto dessa função. Beleza? Vamos aqui para os jumpers. Os jumpers, que é muito importante, essa função aqui eu acho bem legal e não tinha no manual original, que são essas imagens aqui, mostrando exatamente onde estão os jumpers. Tá? No caso aqui, os jumpers, está aqui a comutação dos jumpers, tá? Polaridade de sinal de porta, tá? Esse jumper 1 aqui, esse primeiro aqui é o do pulso de porta, se é positivo ou negativo, tá? Aí no caso aqui, ele vem na configuração dos jumpers aqui, cada jumper, que no caso são esses aqui, ó, cada um desses, que aqui ó, de baixo para cima é um, aqui é outro, e aqui é outro, beleza? Esses aqui a gente não usa, a gente usa esse e esses dois aqui. Note a posição da placa, tá? A parte de periférico está embaixo e a parte de fiação está para cima. Então, nessa posição aqui, você vai seguir essas funções aqui, ó. 1, 2 e 3, que no caso são esses pinos aqui, 1, 2 e 3. E esse lado de cá, 1, 2 e 3 também. Note que o outro lado aqui ele inverte, é 3, 2, 1, no caso é 1, 2 e 3 de cima para baixo, tá certo? Vamos lá. No caso aqui, é muito fácil de entender. Polaridade de porta está com esse pontinho vermelho aqui, que no caso é esse vermelho aqui, que é esse primeiro aqui logo da direita,
tá? 1, 2 e 3, sendo que se você inserir o jumper, que no caso o jumper, gente, é isso aqui, ó. É essa parte de plástico aqui que vem uma peçazinha de metal dentro. Se você puxar ele para fora aqui e encaixar ele, por exemplo, como está nessa posição aqui, no outro em cima, você seleciona esse do meio e esse daqui. Onde ele está aqui, ele vai selecionar esse primeiro e esse segundo, tá certo? Então, vamos aqui. Bom, gente, ó, aqui o sensor de porta, polaridade do sinal de porta. Para positivo, você seleciona os pinos 1 e 2, como está aqui, ó, pino 1 e 2 está selecionado aqui, tá? E para o sinal negativo, você seleciona os pinos 2 e 3, que no negativo ele já vem no padrão, tá? Esse 2 e esse 3, que no caso seria esse e esse. Essa foto aqui, desse módulo, eu tirei do meu próprio módulo, tá? E aí no meu tava assim, desse jeito. Eu peguei aqui, minha porta é por acionamento por negativo, eu peguei esse jumper e botei selecionando o 2 e o 3 aqui, tá? Então aqui não tá, o meu não tá mais desse jeito aqui. Bom, vamos lá, continuando. Recurso Smart anti-sequestro inteligente, que é esse azul aqui. Então é esse azul aqui do lado, ó, que é do lado da configuração do sensor de porta. Nos pinos 1 e 2, ele não está habilitado, ele não vem habilitado por padrão, ou seja, esse daqui ele vem para cá, ó. Esse daqui ele está aqui embaixo. E eu peguei já ele aqui e coloquei aqui no 2 e no 3 para poder habilitar ele, tá? Aqui, ó, pinos 2 e 3, que no caso é esse, 2 e o 3, como está aqui, exatamente como está aqui. E sim, ele está ativado e ele desliga o veículo e aciona a sirene ao detectar a falta do controle. Por isso eu falo que é sempre aconselhável deixar a função PKE funcionando, beleza? Para que essa função também, a anti-sequestro, também funcione, tá? Ela depende da função das antenas PKE funcionando para que ela tenha um bom resultado. Bom, modo gasolina ou modo diesel. Ela vem para o modo gasolina padrão, que é os fios 1 ou os pinos 1 e 2, que no caso é esses aqui, tá? O pino 1 e 2, como está aqui, ó, 1 e 2, já vem selecionado como está aqui. E modo diesel é o pino 2 e 3, que no caso seria esses dois de baixo aqui, esse e esse, tá certo? Qual a diferença de um para o outro? Tempo de partida, tá? O modo gasolina aqui é em torno de 0,85 segundos e o modo diesel é 1,2 segundos do tempo de partida. Isso, claro, se você apenas apertar uma vez o botão ou na partida remota. Porque se você quiser que o tempo de partida seja estendido, você vai segurar o botão e ele vai dar partida até que você tire o dedo do botão. Beleza? Bom, minha gente, o restante aqui do manual são explicações das funções e como funcionam cada função, tá? Por exemplo, aqui vocês têm aqui o botão Start Stop, como você vai proceder para que ele funcione. Tem tudo explicando direitinho aqui, sem apertar o pedal de freio, apertando o pedal de freio, aumentando o tempo de partida aqui. Como eu disse aqui, o modo gasolina, o modo diesel. O modo gasolina é 0,85 segundos o tempo, e o modo diesel é 1,2 segundos. Tá bem? Pode aumentar através de configuração de controle. Partida ilegal, esse aqui, por exemplo, se você tiver com o carro travado, alguém entrar no carro e pisar no freio, né, conseguir arrombar a porta e pisar no freio para poder tentar dar partida, ele vai alarmar. Partida remota, né, aqui a dica, né, para que você coloque um sensor magnético para impedir partida, caso esteja engatado. Isso aí você pode ver nos vídeos aqui do conteúdo, tá? Como evitar acidente. Tem aqui o funcionamento, como você vai fazer para dar a partida remota, autotravamento, travamento após a partida, aquela questão do freio, tentativa de bloqueio de sinal. Isso aqui, gente, ó, alguns larápios aí, né? Você vai e aperta o botão de trava, por exemplo, aí o cara tá lá apertando o controle de portão, por exemplo. Aí bloqueia o seu sinal para que o carro não bloqueie. Nesse caso aqui, outra
funcionalidade bem legal que é das antenas PKE. Não deixe desativada, gente, porque as antenas PKE ela detecta apenas o seu controle. Quando você se afasta do carro e ele não detecta mais o seu controle, ele trava o carro, independente do larápio lá esteja apertando o botão ou não, beleza? Ele vai travar o carro. Então deixa sempre a sua função PKE ativa, certo? Então pronto. Aviso de pilha fraca, né? Quando a pilha do controle está fraca, a sirene soa 2 bips. Quando você vai destravar, por exemplo, ele soa 2 bips e indica que a sua precisa ser substituída, tá? Vem aqui as outras funções, como por exemplo aqui a função PKL, como é que funciona e tal, como é que desativa e para que, por que deixar ativado, modo silencioso, como habilitar, disparo pelo alarme, sensor de porta-malas, isso aqui é para a função lá do porta-malas, a função anti-sequestro, como é que funciona, né? Você já configurou lá pelo jumper, né? Em caso que você seja abordado por algum meliante e o mesmo levar o seu carro e você está com o controle presencial em sua posse, por exemplo, se deixou no bolso ou está na bolsa, né? Após a detecção da falta do mesmo, o veículo desliga e aciona o alarme sonoro após 120 segundos. Ou seja, depois desse tempo, o alarme vai acionar e o carro vai desligar. Isso é fantástico, cara, fantástico. Claro que se o cara levar a chave ou levar você de sequestro, aí é mais complicado, mas já é uma função de segurança a mais que a maioria dos alarmes não tem, tá? Então, como eu falei aqui, ó, tá aqui bem dado como observação, né? Para melhor segurança, deixe sempre o controle de presença ativo com a função presença PKE, tá? Aí tá aqui com a função habilitada, tem tudo direitinho aqui. Desarmamento de emergência, teclado numérico, como você vai fazer para poder trocar a senha, tá? Configurar ele aqui direitinho. Eu mostro isso também lá nos vídeos aí que tá aí na playlist, tá bom? Tem a playlist mostrando exatamente como você vai mudar essa senha, beleza? E tá aí. Esse foi o manual, tá? Feito por mim aqui do Alternativa Top. Meu nome é Robert. Mais uma vez, mas muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Espero que esse conteúdo seja de grande ajuda para todos aí que compraram esse tipo de módulo da Cardot. E, gente, é fantástico essa marca, tá? Recomendo fortemente. Cardot é vida. Cardot é fantástico para o seu carrinho, tá? Seu carro merece esse mimo. Fantástico, fantástico, fantástico. Então, a Alternativa Top fica aqui. Então, fique com Deus. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder a todos vocês assim que possível. Se eu não souber responder, eu também vou dar esse feedback para vocês, tá? Mas a princípio, tudo que é referente aqui a esse sistema, a esse manual, eu posso tirar aí as dúvidas de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a Deus em primeiro lugar, vocês sempre. Fiquem com Deus e até a próxima.